Você pode compartilhar experiências pessoais ou observações que ilustram o impacto do racismo estrutural na sociedade? Perfeitamente. Bom, se nós observarmos, por exemplo, a periferia, né? A maior parte da periferia, sem sombra de dúvida, são pessoas assim, extremamente dignas, né? 99% dessas pessoas são realmente dignas, acordam muito cedo, vão dormir tarde, trabalham pra caramba, né? E então esse fato é inquestionável. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para o cenário da criança, para o cenário do adolescente, embora ele tenha um exemplo extraordinário dentro de casa, que é a atitude do seu pai, a atitude da sua mãe, ainda assim, aquele microcosmo em que ele vive influencia absolutamente as suas ações, né? Então, por exemplo, se nós pegarmos uma série de estudos, né, a própria questão mesmo do realismo, naturalismo, eles vão evidenciar isso. Infelizmente, existe um determinismo de meio que influencia a percepção daquele indivíduo. Para que ele tenha uma percepção diferenciada, ele precisa sair daquela bolha, né, daquele círculo que ele está submetido e olhar a situação de fora, o que é muito difícil, né? Até mesmo porque grande parte das vezes esse sair, esse olhar de fora, ele precisa de um start para que ocorra. Então, se a gente olha, por exemplo, uma série de comentários, mas o que mais marca nesse sentido de percepção da sociedade, um documentário, se eu não estou enganado, do MVBio, que se chama Falcão Meninos do Tráfico, né? E nesse documentário ele mostra o quanto a visão da criança e do adolescente, quando não acompanhada de uma instrução adequada, ela se demonstra reducionista. Ou seja, ela não consegue perceber que existe um mundo inteiro a parte daquele microcosmo onde ela está vivendo, né? Então, essa condição, quando não contraposta, quando não há uma ação veemente para que possa extrair a criança daquele universo, extrair o adolescente daquele universo, ele infelizmente vai chegar a conclusões a que também aquelas crianças chegaram. Numa determinada parte, o rapaz, né, que produziu o documentário, ele pergunta para a criança: olha, quando você crescer, o que você quer ser? E aí ele diz: olha, quando eu crescer eu quero ser patrão. Patrão, naquela condição, era ser alguém que teria uma vida inveterada no tráfico de drogas, mas que dentro daquela comunidade tinha um determinado sinal de prestígio, né? Então, a nossa atitude, a nossa força, digamos, as nossas energias, elas devem necessariamente estar canalizadas para quê? Para fazer com que a criança, com que o adolescente tenha a percepção adequada para aquilo que ela quer ser, né? Se ela aprende, né, efetivamente a ter uma percepção equivocada, como principalmente nesse documentário, de ter um elemento que agride a sociedade como referência para si, então isso significa que nós também podemos ensiná-la a ter uma referência que seja positiva, que possa fazer com que ela saia dessa bolha, desse microcosmo, que infelizmente é reforçado dia após dia pela ausência da questão educacional, pela disparidade econômica, né, que essa criança também está submetida.